Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Águida, está me ouvindo, Águida? Diga amém. Não está me ouvindo? Não está me ouvindo, então como é que eu faço? Deixa eu ver. Agora está me ouvindo? Amém. Se não, vou pregar aí no meio, viu, irmão? Vou pregar aí no meio para vocês ouvirem. Tá certo? Gênesis 35 vai dizer assim, está gravando? Gênesis 35 vai dizer assim: depois disse Deus a Dário, a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse de diante da face de Esaú, teu irmão. Olha para cá, a concepção de Jacó em termos de altar melhora. Aqui ele sabe o que é levantar um altar. Ele já teve uma experiência com Deus lá no Val de Jaboque. Todo aquele que tem experiência com Deus sabe levantar um altar. Pai, te dou graças pela palavra que foi lida, e eu quero ministrar, Senhor, em rápidos minutos, mas eu quero alcançar com a minha voz a tua igreja, e a unção do teu Espírito alcança a alma, porque eu sei que o Senhor quer continuar falando conosco. Obrigado, Senhor, pela rede de louvor que louvaram, teus filhos que foram convidados. Obrigado pela vida deles. Eu te louvo e permanece conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Onde é que eles estão? Vocês estão sem igreja, fica aqui. Tome assento em seu lugar. Tome assento em seu lugar. Glória a Deus. Queridos, olha para cá. Essa história, ela vem se desenvolvendo partindo do pressuposto que Jacó, ele está voltando de Padã Arã, e ele está voltando para Beceba, e ao voltar ele vai se estabelecer numa cidade chamada Siquém. Acontece toda uma situação, a filha é violentada por Siquém, filho de Hamor, ali gerencial, patrono, rei da cidade de Siquém. Aí o texto vai dizer que o pai e o filho vão até Jacó para pedir a mão dessa moça em casamento. Por que, pastor? Porque eles querem fazer uma reparação do erro do filho. Mas a Bíblia diz que Jacó se licia. Aí nós trabalhamos algumas coisas. Primeiro, a gente trabalhou que todas as vezes diante de uma situação de impasse, dependendo da minha tomada de posição, a minha família vai ser ou não abençoada. A gente percebe que diante da situação Jacó silencia, mas o silêncio de Jacó parte do pressuposto que ele se acovarda. Parece-nos que quem toma decisões do lar não é Jacó, mas quem toma a decisão do lar são os filhos, e fica patente e claro no texto. E vai acontecer toda uma situação. Ao silenciar-se, tem uma turma que está revoltada com ele, querendo literalmente destruir a família. Aí nós aprendemos que os grandes teóricos da linha sistêmica, eles nos dão dois pilares para que eu me comporte diante dessas situações. Primeiro é a passividade. O que é passividade, pastor? É o silêncio. Eu vou silenciar para quê, pastor?
sacerdócio, mas eu estou falando de sacerdócio espiritual. Eu estou falando de sacerdócio o quê? É o quê? Espiritual. Não adianta e não tem como eu assumir um sacerdócio espiritual se eu não for espiritual. Não adianta eu orar pela família se não tenho comunhão a quem eu vou orar. Ser sacerdote é assumir uma posição que Deus me colocou, mas com essas prerrogativas. Eu oro, eu jejuo, eu intercedo, eu tenho um caráter para que os filhos olhem para mim e digam: eu confio no meu pai, eu confio no meu pai, eu também confio na minha mãe, porque os vejo intercedendo pela casa. Uma terceira coisa que eu quero pegar daqui é que nós aprendemos que, mesmo diante dos nossos erros, as misericórdias de Deus, elas nos alcançam. Quem pode dizer amém? Vírgula. Todavia, eu preciso estar disposto a obedecer a ordem ou as ordens de comando daquele que é sobre as nossas vidas. Capítulo 35 tem uma ordem, e a ordem foi: Jacó, suba a Betel. Desta feita não é só Jacó, mas é Jacó e a sua família. Aí eu estou trabalhando aqui as intencionalidades ou a intencionalidade de Deus para mandar este moço, este homem, para Betel. O que significa para mim e para você hoje ir a Betel? Aí eu falei, não é? Dentro da raiz hebraica, Betel, junção de duas palavras, Beit e El. Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, que significa casa, e El é Deus. Então Betel significa casa de Deus. Você pode ir para qualquer lugar desse planeta, você vai até se divertir. Se você for para um clube, você vai se divertir. Se você sair de férias com a família e deve fazer isso, vocês vão se divertir. Filhos vão se divertir. Os pais, mais ou menos, porque vão gastar dinheiro, mas graças a Deus. Mas olha para cá. Nenhum outro lugar onde nós encontramos transformação da família, nenhum outro lugar acontece como acontece na Betel de Deus, na casa de Deus. Se eu quero transformação na vida dos meus filhos, eu tenho que ensinar meus filhos a amarem a casa de Deus. Se eu quero transformação para a minha família, eu tenho que ensinar a minha família a amar a casa de Deus. Aí eu estou falando de prioridades. Eu não estou falando de exclusividade, mas eu estou falando de prioridade. Eu priorizo a casa de Deus. Por quê? Porque a minha casa precisa estar na casa de Deus. Aí Deus diz: suba a Betel, suba a casa de Deus. E isso aqui é muito importante, porque Deus está dando uma segunda chance a Jacó. Por quê, pastor? Porque um dia Jacó esteve na casa de Deus, que também é chamada de Peniel, mas ele esteve só. Aí a Bíblia diz que quando ele volta depois de 20 anos, ele passa no vale de Jaboque. Mas no Gênesis 32 vai dizer que ele fica só no vale de Jaboque e ele passa a família. O que é que Deus está dizendo? Até aqui você teve experiências comigo, mas você sempre privou sua família. Você percebe que vez por outra nós estamos fazendo isso com nossos filhos? Deus começa a arrochar os nossos filhos. Deus faz isso, pastor? Faz. Por que, pastor? Porque a minha e a sua experiência não servem para nossos filhos. A minha experiência não serve para a Neidinha. A experiência da Neidinha não serve para mim. Você já parou para pensar como seria vago você está ouvindo
e o meu cálice, olha como isso é lindo no hebraico, de Shanta, Vashame, Roshim, Kossi, Revaiah. Essa palavra Revaiah é transbordar, meu cálice transbordou, transborda. Essa parte é a mais interessante do texto, porque tem uma primeira parte que diz assim, olha, preparas uma mesa, churrando no hebraico, prepara uma mesa na presença de meus inimigos. Aí sabe como é que a igreja entende isso? Está vendo? Os meus inimigos vão ver, Deus vai preparar uma mesa e eles vão ficar chupando o dedo. Não tem um hino que diz, né? Eu vou ficar no palco e ele na plateia. Como que diz? Por eles vão ver. Só que o texto não está falando isso. O texto está falando da alegria que Deus quer dar ao salmista e a nós. Qual pastor? Que o nosso cálice transborda. Ele vai dar. Pastor, por que é que Deus quer nos levar para Betel? Ouça-me. Deus quer nos transbordar. O que é o transbordar de Deus, pastor? É quando você entende que a partir de agora não é mais você, mas é Ele. É Ele agindo. Há momento que você não pode fazer nada. Aí Deus diz assim: eu quero revaiar, eu quero me transbordar. Eu quero que você entenda que não é tua capacidade, eu quero me transbordar. Eu quero que você entenda que não é sua graça que vai fazer com que esse filho venha para Betel. Eu quero lhe transbordar, eu quero derramar a minha glória sobre você, para que você entenda que a partir de agora sou eu agindo na tua vida. A partir de agora sou eu que comando a sua vida. Aleluia. Imagina Deus dizendo para você falando para Deus, como que aqui no centro-oeste, na minha terra ele faz, eu não consigo, aqui eu não dou conta. Deus, eu estou a ponto de entregar as armas, eu lutei até aqui, eu não aguento mais. Eu lutei com o marido, com a esposa, com o filho, eu lutei até aqui, eu não aguento mais. Aí Deus diz assim: você pode se render a mim? Você pode entregar a sua vida a mim? Eu vou revaiar. Eu quero que você experimente, assim diz o Senhor. Eu quero que você experimente uma dimensão de vida que até agora você não experimentou. Até agora você não desfrutou disso ainda. Há um episódio na Bíblia, o Espírito Santo me traz isso aqui agora à mente, que os discípulos eles estavam remando, porque o vento estava encapelado, as ondas estavam encapeladas por causa do vento que soprava veementemente. Jesus não estava no barco, mas Jesus está na margem, ou à margem do mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíade, é o mesmo. Aí o texto diz que eles estão remando, por quê? Porque o barco está indo a pique, está afundando. Olha para mim, raciocina comigo. Se eu estou de fora, o que é que eu vejo? Homens exaustos, homens cansados, homens sobrecarregados. Mas esse episódio que eu quero falar, perdão, Jesus está no barco, mas ele está fazendo o quê? Quem olha de fora para o barco vê quem? Os homens, somente os homens. Perceberam? Pega aí, pega o balde. Agora quem vai morrer, pega o balde. Quem olha de fora só vê esses homens correndo de um lado para o outro. Mas eles se lembram, isso aqui é revaiar. Eles se lembram que o Deus dele, o Cristo dele, está dormindo. Aí
Vocês querem que eu ensine a vocês dormirem na tempestade? Mas por que eu estou dormindo na tempestade? Revaiar. Eu transporto o Pai. Revaiar. Aí Jesus se levanta. Quem está à margem olhando agora vai ver quem agiu. Jesus. Sabe o que Deus quer falar para você como família? Revaiar é quando tu entrega as rédeas da tua vida. Levanta a mão para o céu, levanta, isso aqui é voz profética, levanta a mão para o céu, porque isso aqui é voz profética. Eu quero declarar o revaiar de Deus na tua vida. Eu quero declarar o revaiar de Deus na tua vida. Quem toma conta agora é Ele. Quem vai assumir agora o comando é Ele. Para esse negócio, ninguém vai perecer, ninguém vai morrer, ninguém vai perder. Casamento não vai se acabar, família não vai se acabar. Por que, pastor? Porque Ele está no comando. Entrega a rédea da tua vida a Ele. Agora olhe para cá. Por que Deus está mandando Jacó para Betel e nós também para Betel? Está me ouvindo, Rafa? Diga agora. Por que Deus faz isso? Primeiro, porque Deus está convidando Jacó e o Espírito Santo está nos convidando para quê, pastor? Para nos esvaziar. Deus está nos levando para Betel. Eu vou dizer uma coisa, não se assuste, viu, Dário? Não se assuste. Deus não teve nenhum trabalho para me tirar e tirar você do Egito. E teu nome é muito bonito, viu? Não, Deus não teve nenhum trabalho. Mas você sabia que Deus tem trabalho, no bom sentido da palavra, que Ele é um Deus onipotente? Sabia que Ele tem trabalho de tirar Dário de dentro de Dário? Você está sentindo o peso da mensagem? Ele vai nos levar para Betel. Para quê, pastor? Para que eu me esvazie de mim mesmo. Paulo pega o gancho escrevendo aos cristãos de Filipos, capítulo 2, verso 5 em diante. Ele diz assim: que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subexistiu em forma de Deus, Ele não teve como usurpação o ser como Deus, mas Ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Eu não sei como é que tu vai receber isso que Deus ordena que eu fale para vocês aqui, para mim também. Enquanto eu não me esvaziar, não tem como Ele me encher. E não tem como transportar se não permitir que Ele encha. Mas para que transporte, uma vez estando cheio, é preciso se esvaziar. Quem comanda esse negócio, meu irmão, não é o teu intelecto. Eu posso chegar com o meu diploma de teologia, faculdade teológica, bater na cabeça do endemoniado: saia, aqui é bacharel, saia, você está falando com qualquer não, é o dentuço bacharel. Eu posso chegar com o meu curso de professor de história, diploma, pá, saia, eu não sabia nem de matemática, quanto mais de história. Mas se eu chegar com revaiar, talvez a resposta de Deus para nós seja esta:
aconteceu o que precisa acontecer. Aí Deus está dizendo: você chegou aqui na Betel, mas você ainda não está abrindo mão de prerrogativas humanas. Se esvazie. Se esvazie. Porque se você se esvaziar, eu, Deus, vou encher. Vou encher. Este é o segredo de Deus. Só vai ser cheio quem se esvazia. Agora ouça o que eu vou dizer. Deus não vai esvaziar ninguém. Não fica pensando que é Deus que quer pegar o balde. Sai da área. Ele não vai fazer isso. Ele espera que eu tome uma decisão. Por isso que Paulo fala de sentimentos. Lidar com essa emoção chamada sentimento não é fácil. Não é fácil. Mas ele diz que haja em você o mesmo sentimento. Sabe o que é que Deus está dizendo? É que existem muitos deuses. E nós às vezes queremos ser deuses. A gente quer co-criar cônjuge, a gente quer perfilar cônjuge, a gente quer do jeito que a gente. Para com esse negócio que você não é Deus. Você não é Deus. É ao contrário, você tem que deixar de ser Deus. Esse Deus não tem minúsculo. Se você deixar, Ele vai te encher. A grande pergunta é: pastor, Ele vai encher do quê? E com o quê? Olha aqui para mim. Parece que eu vejo os grandes teóricos da linha sistêmica, da linha teológica, não é? Eles não afirmam, mas eles têm uma grande, não é, ideia que isto aconteceu. O cenáculo foi exatamente na casa de João Marcos. A casa de João Marcos, que servia de ponto para aquela igreja lá do primeiro século. Imagina, estão lá os 120 irmãos reunidos. E o que é que eles estão fazendo lá, pastor? Eles estão orando assim, Revaiá. Deus, Revaiá. Adonai, Elohim, Revaiá. Deus, me transporta o teu Espírito. Eles estão orando. Imagina eles orando, dizendo: eu quero abrir mão daquilo que eu penso que eu sou. Eu não mereço, mas eu quero abrir mão. Aí a Bíblia diz que de repente, Atos 2 em diante, de repente, um vento firmemente e impetuoso, e começa a encher todos. E a Bíblia vai dizer, olha aqui para mim, a Bíblia vai dizer que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que? Fogo. Segura aí. Jesus se aproxima do Rio Jordão. Aí João diz: não é possível, tem alguma coisa estranha aqui. Eu estou sentindo uma alegria. Por quê, pastor? Porque quando ele estava na barriga da mãe, a prima visitou ele, que também estava com Jesus na barriga. E quando ambas saúdam, a Bíblia diz que ele pula, ele sente alegria. Que coisa é essa? Bebezinho, que coisa é essa? Agora ele está no Rio Jordão, meu Deus, que alegria é essa? Aí ele olha, aí ele diz assim: olha para cá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, eu vim para ser batizado por você. Não, eu não sou digno nem de atacar ou desatar as alparcas dos teus pés. É eu que preciso ser batizado. Não, é preciso que você me batize para que se cumpra a palavra do meu Pai. Aí a Bíblia diz que João batiza. Aí o que é que acontece, pastor? As comportas dos céus se abrem. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pousa. Agora não é como no cenáculo, agora não é com fogo, mas sem forma de uma bomba. Aí
aqui é fogo, porque aqui não tem pecado, aqui tem pecado, mas graças a Deus, ensaiado de Deus, Ele manda fogo, para que pastor? Fogo elimina pecado. Você quer ver um segredo? A família com fogo não vai ser vencida pelo pecado. Levanta a mão, você levanta. Eu declaro fogo na tua vida. Oh, aleluia. É por isso que o Salmo 133 vai dizer assim: ó quão bom e suave é que a família esteja em. Aí ele vai dizer: é como óleo aqui no hebraico é azeite, é como azeite que vem na cabeça. Azeite na cabeça é unção sacerdotal. Cabeça, ponta da orelha direita, ponta do polegar, é unção sacerdotal. Quando não se faz aqui, faz na cabeça. Aí o texto diz que cai na cabeça, aí vai descendo por onde? Não, isso aqui nós chamamos de babadão, mas vamos, por exemplo, vem caindo pela barba, aí passa pelas vestes. Aí a Bíblia diz que além das vestes, cai sobre os pés. A partir daqui, olha, se tu me der glória, misericórdia para a tua vida. A partir daqui, a tua família, tua mulher, teu esposo, teus filhos vão ser banhados em azeite. É a partir daqui que a família começa a representar Deus onde ela anda. O lugar fica banhado em azeite. É a família entra, teus filhos entram na faculdade. Não é a faculdade que destrói ele, é ele que destrói o diabo, o tempo de Satanás. A faculdade é os pés banhados em azeite. Você entra na farmácia, a farmácia fica abençoada. Você entra na padaria, a padaria é esse transportar, é o rebanhar de Deus, que Deus vai fazer. Aleluia! 5 minutinhos para terminar, porque ainda tem um dia de formatura e eu quero ver. Olha para cá. Aí ele diz assim: vá para Betel e habite lá. Isso aqui não é esporádico na casa de Deus. Isso aqui é habite lá. Aí depois ele vai dizer, isso aqui é muito interessante. Depois ele vai dizer, para finalizar: lá levante um altar. 1, 2, 3, vai. Tá bonito, mais uma vez. 1, 2, 3, vai. Dentro de uma visão veterotestamentária, tabernáculo do Antigo Testamento, a primeira peça que o pecador se defrontava no tabernáculo era o altar. O altar prefigurava a entrada para o caminho lá no lugar santo. Significa dizer que ninguém chega ao lugar santo dos santos sem passar pelo altar. Agora olhe para cá, para a gente orar. Todos os patriarcas, eles levantaram um altar para Deus. No altar, em primeiro lugar, tem oração. Você quer ver milagre da família? Levanta um altar. Oração. No altar tem louvor. Eu não posso passar o dia só reclamando de tudo. Eu reclamo do governo, eu reclamo do marido, eu reclamo da mulher, eu reclamo do ovo que não ficou legal. Até que eu estou reclamando aí do ovo. A gente compra uma cartela com 12 só sai um. Não, eu estou tudo estragado, eu estou reclamando, eu vou dar um protesto da galinha. Eu tenho que saber qual foi a galinha que. Escuta!
voltar, Ele é Cristo, mas também é a minha vida. Fica de pé. Fica de pé. Eu já quero que a